Goiás e Mato Grosso têm as mais altas taxas de letalidade da Covid-19 na região centro-oeste. 2,7%, a mesma média nacional, empatados com Pará e Maranhão. Goiás e Mato Grosso só perdem para Amazonas, com 3,4% de letalidade, Pernambuco, mesmos 3,4%, São Paulo tem 3,3% de letalidade da Covid-19 e o estado com a mais alta taxa de letalidade no país é o Rio de Janeiro, com 5,9%. Os dados do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, para entender os fatores que explicam essa alta na taxa de letalidade aqui em Goiás. Nós estamos na média nacional, mas estávamos há até bem pouco tempo abaixo da média nacional. Para entender esse aumento, então, da taxa, a gente conversa com o secretário municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, Alessandro Magalhães. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia a todos da Sagres, bom dia, Cileide, bom dia, Jéssica. No geral, o que é que se pode apontar como fatores que justifiquem uma letalidade mais alta da pandemia nesse momento, nesse ano de 2021, secretário? Bom, Rubens, primeiro a gente tem que entender como é que é feito esse cálculo, né? O cálculo é feito sobre o número de óbitos, o numerador é o número de óbitos e o denominador é o total de casos confirmados da doença, né? Então, quando o denominador é pequeno, ou seja, quando você faz pouco diagnóstico, a tendência é que a sua letalidade aumente. Um outro ponto importante é que hoje, majoritariamente, nós temos a circulação da P1. E a variante P1, que é essa de Manaus, ela tem se mostrado muito mais agressiva e muito mais letal do que a outra variante que circulava no Brasil anteriormente. Secretário, bom dia. A gente está falando sobre a questão dos testes, né, que é o principal fator aí que explica essa letalidade aqui em Goiás, já que quanto mais testes, obviamente, vai subir aí o número da letalidade. Goiás fez cerca de 570 mil exames de RT-PCR para uma população de 7 milhões de habitantes. A Aparecida de Goiânia fez, até a semana passada, cerca de 260 mil testes para uma população de 590 mil habitantes. E Rio Verde chegou a fazer 88 mil testes e a cidade tem uma população aí de 200 e poucos mil habitantes. Eu posso entender que o estado de Goiás testou muito pouco? Cileide, esses são os números, né? Uma das estratégias sempre que a OMS apontou para tentar diminuir a pandemia, conseguir fazer diagnóstico rápido, né, era a ampla testagem. E o que a gente viu, não só em Goiás, mas no Brasil, é que o Brasil testou pouco, né? O Brasil e todos os estados testaram pouco, diferente daqui de Aparecida, onde a gente já testou mais, quase a metade da população adulta do município, né? Então, por quê? Porque é importante testar. Quando você faz o teste rapidamente, você consegue isolar o caso precocemente, né? E caso ele necessite de tratamento e internação, você já tem aquele diagnóstico mais rápido e aí facilita uma internação no momento certo, no momento adequado, e isso reduz mortalidade, isso reduz a letalidade. Pois é, no caso de Goiás, a gente vê que, de acordo aí com o painel de Covid, até o painel de Covid fala aí em 1 milhão e poucos mil diagnósticos, mas inclui aí os sorológicos, os testes rápidos também. Eles não têm, assim, o que significa o teste de RT-PCR e esses outros, para se ter esse diagnóstico? Bom, Cileide, lá no início da pandemia foi feito um movimento muito grande de venda de teste rápido, né? Que seria talvez a solução para isso. E a gente percebeu que os testes rápidos eram muito ruins. Além de serem de qualidade ruins,
ele pegava o paciente já na fase inflamatória, já no final, ou talvez até no final da doença, no 10º dia, 12º dia. E o RT-PCR, além de ter uma sensibilidade, uma especificidade altíssima, mais de 90%, ele consegue pegar a doença já no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia. Então, ele é muito mais sensível e muito mais aplicável para isso. Por quê? Porque quando você faz o diagnóstico precocemente, você já bloqueia a cadeia de transmissão fazendo o isolamento. Quando você deixa ele para fazer com 10, 12 dias, e muitas vezes a gente percebeu no Brasil as pessoas circularem mesmo com sintomas, mesmo tendo contato, ele acabava transmitindo essa doença para mais gente. Então, a estratégia aqui do município de Aparecida foi: vamos testar, isolar e monitorar. Então, essa estratégia facilitou o nosso enfrentamento. E isso mostra nos nossos números de redução de letalidade. A gente tem percebido que aquela situação de ficar em casa, só procurar uma unidade quando tinha falta de ar, ela foi deletéria ao Brasil, né? A gente, aqui em Aparecida, pedia para procurar uma UBS ou procurar uma UPA. Por quê? Porque a gente tem percebido que quanto mais precocemente você intervir nas complicações que essa doença traz para o organismo, melhor é. Não estou falando de tratamento precoce, não é hidroxicloroquina, ivermectina, não. A gente percebeu que a doença tem 2 fases, né? Isso já é cientificamente mostrado, uma fase viral e uma fase inflamatória. E na fase inflamatória é quando você precisa de suporte, porque essa fase inflamatória vai lesando o pulmão. Então, você precisa intervir nessa fase inflamatória rapidamente para que essas lesões pulmonares não progridam e aí você não corra risco. Essa estratégia de testar precocemente facilita essa segunda da abordagem de tentar evitar esse processo inflamatório mais grave. Isso, na prática, tem reduzido as chances de morrer. Pois é, aí eu estava olhando aqui semana passada, o último dia que eu vi, a taxa de letalidade de Aparecida é de 1,9%, era de 1,9%, contra 2,7% do estado. E a taxa média lá de Rio Verde, que também testou 1.000 exames para uma população de 235 mil, deu uma taxa um pouco maior, de 2,3%. Quer dizer, ainda é mais alta do que a Aparecida, mas é mais baixa do que a de Goiás. Então, quer dizer, além de testar muito, é preciso ter uma política pública para os resultados positivos, é isso? Isso, a gente precisa acompanhar esse paciente perto, precisa monitorar ele. Aparecida ofereceu oxímetro para os pacientes, que principalmente aqueles que tinham comorbidade ou idosos, ofereceu exames que são marcadores inflamatórios, o custo é muito baixo, para que a gente monitorasse isso a cada 2 dias e a gente percebendo alguma alteração que sinalizasse uma progressão da doença, a gente fazia a internação precocemente desse paciente para evitar o agravamento. Então, toda uma estratégia foi montada no enfrentamento, uma política pública aí que o Comitê de Enfrentamento aprovou, que é a gente testar, monitorar, isolar, monitorar e cuidar dessas pessoas. Então, é por isso que a nossa letalidade é menor do que a média nacional e a maioria das cidades do estado de Goiás. Secretário, isso foi feito, eu sei que vocês têm um grupo de estudo, um grupo que está sendo acompanhado, né, por profissionais aí até de pesquisa, né, o grupo que recebeu esse acompanhamento, são cerca de 800 pessoas, mas isso foi na primeira onda, né, esse grupo teve esse atendimento na primeira onda e agora a gente está numa fase com variantes muito mais agressivas. Esse trabalho continuou com essas variantes agressivas e ele dá o mesmo resultado que se deu com as variantes, antes das variantes de Manaus?
Cileide, a gente tem, esse é um programa que a gente desenvolveu a partir de julho, né? A gente fazia monitoramento por telemedicina integrado com as nossas UPAs, mas com a variante nova nós percebemos que era necessário um atendimento presencial. E aí também nós reduzimos para a faixa etária, a gente trabalhava só com quem tinha comorbidades e maiores de 60 anos, e agora nós reduzimos para 40 anos e estamos reduzindo ainda mais, porque a gente percebeu que o acompanhamento presencial era necessário. Teve dia de pacientes a chegarem, a gente fazia pacientes presencialmente, 5 já tinham indicações sumárias de internação. Então, isso era muito importante, esse acompanhamento de perto. Então, a gente mudou o programa um pouquinho, intensificou o monitoramento para ser presencial. E isso tem nos ajudado a evitar mortes. Eu sei que a Aparecida de Goiânia fez convênio com laboratórios particulares para fazer os testes sorológicos. Vocês recebem kits da União? Esses kits vêm do governo federal e é só a análise que ficou por conta da prefeitura? Não, o laboratório aqui é um laboratório, já era credenciado ao Sistema Único de Saúde, né? Só estendemos o credenciamento para fazer RT-PCR. E na primeira onda, a gente teve o apoio do governo federal com recursos para a Covid, que a gente investiu na testagem, e agora nós estamos marcando com recurso próprio para manter a testagem contínua dentro do município. Neste ano de 2021, a ajuda do governo federal especificamente para a Covid, ela diminuiu? Nós estamos recebendo apenas recursos para financiamento dos leitos de UTI. A gente agora está recebendo todos os leitos habilitados que estão funcionando dentro do município de Aparecida. O governo federal está custeando esses leitos a uma diária de 1.600 cada leito de UTI dentro do município. Secretário, houve uma crítica muito forte aí do governo de Goiás ao plano de isolamento por macro-região, né? O governo tinha decretado aquele isolamento intermitente, 14 dias completamente fechado, 14 dias aberto, e o governo chegou a enviar viaturas da Polícia Militar para Aparecida no sentido de convencer a população que estava autorizada a abrir os seus estabelecimentos, a fechá-los, né, por conta do decreto do Estado. É possível dizer que o isolamento intermitente é mais eficiente do que o isolamento por macrozona, já que o isolamento por macrozona ele deixa algumas áreas da cidade aberta? Não é possível dizer, Cileide. Eu acho que o nosso modelo de escalonamento, ele mostrou resultados na primeira onda e tem mostrado resultados muito fortes na segunda onda, né? Nós temos aí uma adesão da população de quase 100%, 98%. A plataforma do Sind e Telebrás, né, que é das 4 operadoras de celulares, tem disponibilizado os índices de isolamento para Aparecida, e nossos índices têm sido maiores do que as cidades que praticaram 14x14. Né? Então, esses são 2 pontos. Além disso, nós conseguimos estabilizar as taxas de UTI primeiro que qualquer cidade, né? Nós conseguimos estabilizar o nosso R também primeiro que outras cidades que praticaram 14x14. Então, mostra que o nosso número a nossa estratégia do escalonamento intermitente regional, ele é muito potente, ele entrega resultados. Claro que ele não pode ser sozinho, e aí tem toda a estratégia, uma política pública municipal. Não adianta você ter o isolamento, colocar o cara em casa, se ele sair ao supermercado, e aí ele pode se contaminar, ele tem sintomas e você não testa, não isola ele. Então, além do escalonamento intermitente, que é muito potente e mostrou isso com números, tem toda uma política pública assistencial para a Covid que o município construiu. Então, isso tudo tem contribuído para os nossos números serem melhores que grande parte
do Brasil. Bom, agora em que situação que está o isolamento em Aparecida? Bom, nós estamos no cenário amarelo ainda, né? Então, esse é um outro ponto, Zileide. O nosso modelo é muito previsível, ele não muda, né? A população sabe qual é o momento que vai acontecer tal coisa, né? Porque ele é muito previsível. Então, hoje nós estamos no cenário amarelo. Como é que é o cenário amarelo? Uma macrozona está fechada e o domingo está fechado. Caso a gente progrida para o cenário verde, vai permanecer uma macrozona fechada e o domingo vai ser aberto. Aí, estabilizando o cenário verde, com todos os nossos números mostrando melhorias e tudo, aí a gente vai discutir a suspensão do escalonamento. E se caso piore, aí tem os cenários laranja e o vermelho. Então, isso é previsível, está muito fácil da população entender e é possível se planejar. Então, por isso, talvez a população tenha uma adesão muito maior do que em outros modelos. Rubens. É isso, secretário. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço ao senhor, bom trabalho aí. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, secretário municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, Alessandro Magalhães. Destaque-se a íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.